Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Muito bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre mal-olhado e inveja. O mal-olhado é aquela carga de energia negativa. Quando a gente chega num lugar e inveja alguma coisa ou admira muito alguma coisa, mas a energia da gente não é boa, algo acontece. É uma crença popular. Vamos saber aqui se isso é verdade, que amparo existe nisso na doutrina espírita, mas a gente vai ampliar essa questão do mal-olhado. A gente vai falar também sobre a nossa inveja, como reconhecê-la em nós e como podemos transformar essa inveja que todos temos em algo positivo, algo que nos mova na vida. Para isso a gente convidou, além da Thelma Alves, da Miriam dos Anjos, a nossa querida Bárbara Brito. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, sempre muito feliz por ficar aqui com vocês, explorando esses temas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Super do dia a dia, tanto que você, que tem um programa também na TV Comunhão, como nós, Explorando o Espiritismo, você fala sobre esse tema do mal-olhado e coisas muito comuns que existem no Brasil, né? Existem o trabalho, o despacho, ir a uma cartomante. Existe uma porção de coisas que as pessoas fazem nas diversas esferas quando elas querem alcançar alguma coisa. E também existe aquela questão do mal-olhado, assim, eu vou na casa da Thelma e eu invejo tanto uma coisa que ela tem lá, eu acabo prejudicando ela, eu posso causar uma doença nela, matar uma planta. O que é de verdade, há de verdade nisso? O que a doutrina espírita tem para falar? Bom, a gente tem total responsabilidade sobre as nossas intenções, e essa é a questão de tudo, né? Quais são as nossas intenções? Nós temos desejos, então é muito doloroso. Essa nossa relação com o desejo é dolorosa, porque a gente tem essa natureza de querer coisas melhores, de viver experiências boas, sentir bem-estar. Só que a gente está encarnado num mundo de provas e expiações, então é uma equação muito complexa. Porque embora eu tenha muitos desejos, tenha meus sonhos, meus planejamentos, eu preciso vivenciar desafios existenciais que vão me colocar em lugar de desconforto, de frustração e de dor para que eu me desenvolva. Então, uma coisa é certa, eu sempre vou desejar algo. Uma outra coisa também é certa, eu sempre vou vivenciar desafios que vão me causar desconforto. E dói, né? Dói não ter aquilo que a gente quer, dói ter que aceitar que o outro não se comporta como a gente quer, né? Não nos entrega o que a gente quer. E a partir desse sentimento de dor e de desconforto, que nós começamos, na nossa ignorância moral, a interpretar como algo que nos ameaça. E aí, vem do nosso instinto de preservação. Aquilo nos ameaça. Então, eu começo a desejar o mal daquilo que nos ameaça, como uma forma de eu me proteger, como uma forma de eu proteger meu desejo, né? E aí vem esses sentimentos malfazejos, vamos dizer assim, porque eu desejo mal a alguém. Eu desejo uma justiça, a minha justiça a alguém. Ou eu gero uma curiosidade, uma ansiedade. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Então eu vou no médium. E eu vou pedir para ele ver meu futuro. E é aí que eu vou na cartomante, eu vou na vidente, porque eu estou desesperada. Então, a verdade é que todos esses sentimentos são normais e expressam o nosso desespero. A intenção que vamos imprimir frente a esse sentimento é que vai fazer toda a diferença, porque o sentimento é inevitável. Nós somos ignorantes, a gente não sabe lidar com as situações. Então, a gente vai sentir raiva, frustração, a gente vai querer imprimir a nossa justiça, mas a gente tem que reconhecer a nossa ignorância moral. Então, eu estou sentindo isso e sabendo que eu não sei de tudo e que Deus é justo e bom, eu preciso buscar recursos que me ajudem na minha cura. Mas o que a gente faz é alimentar esses sentimentos de desequilíbrio e desejar também o desequilíbrio alheio. Aí começa toda essa confusão. Quando o outro tem uma coisa que eu quero e eu não consigo ter,
fica uma... Eu jogo, às vezes, um sentimento muito negativo, né? Por que aquela pessoa tem e eu não? E aí vem essa história do mal olhado, né? Isso, é. Porque a gente analisa o outro e, sob a nossa ótica, a gente compara com a gente e chega a uma conclusão. Poxa, a conduta do outro tá mais atrasada ou mais prejudicial do que a minha. Por que ele consegue e eu não? E aí vem o meu cálculo de justiça. Na minha justiça, eu é que mereço ter o que ele tem. E ele não merece ter o que ele tem. Então, eu já estou canalizando um desejo negativo para o outro, né? Querendo intervir no que Deus permitiu. Seja lá qual foi o comportamento dele, Deus permitiu. Antes da Miriam, eu só queria colocar que a grama do vizinho é mais bonita que a minha, né? Então, assim, eu sempre estou para fora. Sim. Né? Eu não estou para dentro. Sim, exatamente. Então, isso é eu acho que é o primeiro lance, né, que a gente vê no outro. Sempre estou, não, você está com um sapato melhor, está com a roupa melhor, seu cabelo está, né? Então, assim, são todos uns critérios que a gente vai desenvolvendo na gente, né? Essa é quase uma auto-obsessão, né? Quase não, gera uma auto-obsessão, pode né? gerar mesmo. Exato, fale, Miriam. Não, não é nada assim, é só para ir remendando, porque quando você fala, né, que a gente quer saber os nossos desejos, também tem um agravante que eu penso, que nós somos muito... Eu tenho um desejo, quero que ele se realize do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, que é amanhã. E eu, como às vezes vejo uma dificuldade de obter esses desejos, vou buscar outros meios que, no fundo, eu quero muito que carimbem esse meu desejo. Vai acontecer. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, vai acontecer, né? Sim. A gente sempre vai numa intenção do desespero, não. Isso tem que acontecer. E Ana trouxe a questão, né, da inveja, né? A gente nunca acha. Mesmo porque a inveja tem aquele caráter mais negativo, né? De prejudicar o outro. Mas a inveja, como eu não tenho, eu tenho também outros comportamentos. Eu acredito na inveja. Tipo assim, eu acredito na inveja. Os outros têm inveja de mim. Então, eu ia chegar nesse ponto. Eu não tenho inveja, agora os outros correm de inveja de mim. E vira e mexe, sofro tanto com mal olhado. Eu estou colocando um exemplo, viu, gente? Só para trazer o quanto que a gente também é tendencioso nesse papel de que eu sou tão boa, tão isso, tão aquilo, né? Eu sou tão boa que eu não sou invejosa. Mas olha, a Thelma, a Ana, a Bárbara me invejam pra caramba, né? Mas eu não percebo que eu invejo alguma coisa que a Ana tem, que a Ana pode até dizer, nossa, eu não tenho nada para ninguém me invejar, né? E a gente não sabe a intenção e o olhar do outro para aquilo que a gente já tem. E só encerrando, a gente só quer o resultado bom. A gente não quer fazer o percurso que né? Então, eu quero... Você foi perfeito, eu quero aquilo, porque eu acho justo eu ter. Ele não é justo ter, não, né? Aí, vai fazer o percurso. Isso eu não quero, não. Mas a pergunta para a Bárbara é a seguinte também. Essa inveja que todos temos, mesmo que aqui a gente não queira reconhecer, ela pode causar seriamente um mal ao outro? O mal olhado existe mesmo? Sim, vamos considerar que eu costumo fazer uma analogia. Quando a gente encarna, é como se a gente estivesse indo para um shopping. E quando a gente vai num shopping, existem várias vitrines. E cada vitrine oferece produtos e recursos diferentes. Então, à medida que a gente vai andando, eu me identifico com alguns produtos que estão sendo ofertados, você se identifica com outros e assim vai. E quando você adquire um, e eu não consigo adquirir, e eu quero, quer dizer, nós duas desejamos a mesma coisa, você adquirir ou não, existe um questionamento que a gente faz, que é da nossa inteligência, nós somos inteligências. Então é natural que a gente questione. Por quê? Porque um conseguiu e
o outro não conseguiu. Nós deveríamos buscar respostas através de estudos edificantes. A doutrina espírita nos ensina sobre as diferenças, né? Jesus nos ensinou a respeitar as diferenças e a submissão à justiça divina. Como nós não temos essa prática, aí a gente começa a querer imprimir o conhecimento que a gente tem. E aí eu vou concluindo, é justo, não é injusto. E a partir desse sentimento de que eu acho que é injusto, eu começo a achar que você não deve ter e que eu devo ter. Aí vamos lembrar que somos espíritos, todos conectados no fluido cósmico universal, né? Um fluido que preenche todo o universo e que possui frequência magnética, possui um magnetismo nesse fluido. Então, tudo é energia. Onde a gente está movimentando as energias através da nossa inteligência, que se expressa pelo pensamento. Então, se eu penso, ela não deveria ter aquilo, não é justo. Quem deveria ter aquilo sou eu. Eu estou manipulando, através dos meus pensamentos, uma energia de revolta. E a revolta é uma frequência negativa dentro da lei de Deus, porque a lei de Deus é pautada na lei de amor, é a benevolência, é o respeito, a aceitação, perdão, né? Caridade. A revolta baixa a minha frequência. E eu estou dirigindo a minha revolta a ela. Então, o que eu estou fazendo com a energia? Eu estou manipulando uma energia de baixa frequência e direcionando a ela. E aí é legal essa pergunta para a gente separar a inveja do mal-olhado, porque a inveja vem desse sentimento de eu acho que o outro não deveria ter e eu quero ter o que o outro tem. Não é que eu quero adquirir também. Que legal que você adquiriu. Eu quero adquirir também. Não, eu acho injusto você ter. Eu acho que o certo é eu ter o seu, né? Então, esse movimento de revolta gera fluidos negativos que eu direciono a você. Aí a gente vem com o conceito do mal-olhado. Porque o mal-olhado já é uma interpretação espiritualizada. Para quem acredita em energia, aí entende o efeito do mal-olhado num desejo invejoso, né? Então, o mal-olhado é uma interpretação mais espiritualizada e a inveja está mais voltada à interpretação de um sentimento, né? Eu sinto inveja, eu sinto revolta, eu quero ter o que o outro tem. E aí, quem já entende energia, e é interessante essa história do mal-olhado, porque tem gente que diz assim, não, eu não acredito em mal-olhado. Eu confio na proteção divina, Deus, né, quem cuida de mim não dorme, né? Tem essas frases assim, mas essa pessoa coloca um santinho lá na estante dela. Coloca uma espada de São Jorge. Coloca uma espada de São Jorge em casa, põe um arrudazinho na roupa. Figa. Põe, né? Por via das dúvidas. Pega, então, tem assim, uma cruz que passa a mãozinha. Exatamente. Então tem algum medo aí. Tem alguma, né? Na mão, né? Um Nós amuleto. somos, eu penso que nós temos uma cultura de medo a esse respeito. Isso. Né? É uma coisa ancestral nossa. Então, esse medo é real em termos de emoção, né? Quando a gente pensa assim, nossa, fala em mal-olhado, fala em inveja, aí vem aquela história, mal-olhado pega? Nossa, eu entendi, Bárbara, que é uma energia, vem do meu pensamento de revolta, que foi emitido para alguém, mas todo mal-olhado pega? Vai pegar, e se pega, né? como é Vai que dar certo. É porque é um assunto Me que a desfaça. gente, nas diferentes instituições religiosas, ou não, Sim. esse assunto A rola. pessoa está com quebranto. É. Ela está com Isso, Ela exatamente. está com uma febre, ela está com Isso. algo. É. Ela está com quebranto. A gente tem isso. Sim. É legal trazer esse termo medo. Porque o mal-olhado nos chama atenção porque nos ameaça. É o mal. É um olhar do outro mal, que vai me fazer mal, né? O medo é muito importante, é legítimo e é saudável ter quando ele vem como um alerta, né? Olha, as pessoas podem ter um mal-olhado. O medo tem sua importância quando funciona como um alerta, quando ele está sinalizando, olha, essa pessoa pode estar tendo um mal-olhado, né? E o que significa esse mal-olhado? Manipulação fluídica de baixa frequência direcionada a mim.
Será que isso vai me prejudicar? Bom, estamos conectados em energia. Se eu estiver nessa frequência, Somos energia. somos, né? Então, se eu tô sintonizada nessa frequência que o outro desejou, eu vou receber, né? Se eu sintonizo o rádio numa rádio de rock, podem botar rock, eu vou ouvir. Mas se eu sintonizo o rádio na música clássica ou num jornal, podem botar rock no rádio de rock. Eu não vou ouvir, porque eu não estou sintonizada. A música não chega aos meus ouvidos. Então, respondendo a pergunta, esse mal olhado faz mal? Pega, né? Pega, se você estiver sintonizado com essa energia. Se você tiver com medo daquele mal olhado, provavelmente ele vai ter algum efeito sobre você. Mas você quer dizer? Mas eu só vou puxar o gancho. Talvez também tenha uma coisa do meu estado interno, sabe? Do meu sentir, da minha intenção perante as coisas, porque às vezes eu nem tenho medo de mal olhado. Eu invejo pra caramba. Era aquela coisa para mim. Então, eu vivo em baixa frequência. Então, eu não só, né, sou fonte, como eu estou na baixa frequência, eu também recebo de volta. Sim, isso, né? O medo não necessariamente me coloca na sintonia, porque o medo é um alerta, né? A gente tem que estar lúcido na vida, a gente tem que saber com quem a gente está lidando. Isso. Tem pessoas que estão em equilíbrio entrando na nossa casa, tem pessoas que estão desequilibradas. Quando eu digo que aconteceu algo legal, eu estou dizendo para pessoas que estão bem e para pessoas que não estão bem. Então, o medo vem como um alerta de uma maneira saudável. Agora, se a partir do momento que eu identifico um risco de você me mandar um mal olhado, e aí eu começo a conversar com isso, quer dizer, também desejar o mal dela, não, ela é uma invejosa, olha o fluido que eu tô movimentando, ela é uma invejosa, ela não sei o quê, já vai secar minhas plantas, já vai não sei o quê, eu estou conversando na mesma sintonia, então eu recebo. Agora, se eu identificar, não, eu estou recebendo, vou conversar, pode ser que ela não se sinta bem, pode ser que ela deseje o meu lugar, pode ser que ela sinta inveja. Então, olha o medo me alertando. Pode ser que... E aí eu peço a Deus, ajuda ela. Pai, ajuda essa irmã, porque ela não está bem, ela precisa da sua ajuda. A probabilidade dela receber isso como uma injustiça é grande. Eu compreendo, porque vira e mexe, eu estou nesse lugar também de me sentir injustiçada. Então, ajuda ela e me ajuda também a não deixar comunicar soberba, a não deixar comunicar ostentação. Olha com que energia eu estou me sintonizando. Além de eu não receber o mal olhado, eu estou influenciando como que se diz? A psicosfera dela. A psicosfera dela, fluídica, para que ela receba fluidos de alta frequência. E às vezes o primeiro impacto dela é de inveja, e podem perceber, é muito natural. Às vezes o primeiro pensamento é que injusto, mas à medida que a gente está se relacionando com a pessoa, vendo como ela usa aquilo, como ela faz com aquilo vira uma aula pra gente, porque a gente fala, poxa, eu julguei a pessoa e ela está me dando uma aula, ela está me ensinando aqui como lidar com a situação. Que legal, como ela tem humildade, como ela sabe ser grata e fazer bom uso. E aí, de um mal olhado, eu consegui transformar num recurso educativo, de refazimento para aquela pessoa que não está bem. Então, o problema não é o que a gente sente, é como eu direciono esse sentimento manipulando energias elevadas ou energias de baixa vibração. Agora, essa coisa da energia, você falando, Bárbara, pensa assim, nós vivemos também num mundo extremamente competitivo, em termos de profissão, não é? E às vezes a gente não se dá conta que nós estamos envolvidos nessa atmosfera, né? De preservar o meu lugar, de querer uma ascensão, não porque eu faço por merecer, porque eu colaboro, mas é porque eu quero o lugar de fulano. Me traz assim, para um exemplo muito real nosso, né? Que às vezes a gente pensa que a inveja está lá longe, está na casa do outro, mas às vezes a gente vive nesse ambiente e o que você está nos trazendo
como lidar num ambiente que a gente sente um ambiente pesado, a gente não se sente bem. Como eu lido com isso e como eu não faço parte, né, dessa ferramenta de emitir e manter esse padrão vibratório, né? É muito importante a gente considerar isso, porque o que a gente mais quer é ser perfeito. Toda hora que a gente vê uma palestra espírita, uma literatura espírita, o tempo todo o espiritismo está dizendo pra gente que o mal na nossa vida é responsabilidade nossa. Então, assim, meu Deus, eu quero me libertar disso, pelo amor de Deus, eu quero parar de fazer o mal. Mas a gente tem que respeitar a lei do progresso, que nos ensina que a gente é criado simples e ignorante e conquista essa maturidade moral que nos foi exemplificado por Jesus através das múltiplas encarnações. Então, não tem jeito. A gente vai ter sentimentos de baixa frequência porque nós vamos fazer interpretações equivocadas. Eu falo muito para os alunos do ESD, eu falo, olha, eu sei que às vezes a gente assiste palestra ou vê livros que falam assim, você tem que manter seus pensamentos elevados, para que você se proteja, porque o caminho é esse. Como é que eu me protejo? Sim. Fica na frequência elevada. O que desejarem para você da frequência abaixo não chegará a você. E aí abro um parênteses, essa história de que cuidado com o que você deseja, porque volta mais forte, não tem isso? Porque é isso, você põe uma energia, ela se propaga e não tem onde alocar porque ela não foi recebida, ela fica aqui, na minha atmosfera fluídica. Então, minha situação vai agravando, né? Então, o caminho é nos mantermos nessa elevação, mas é utópico para espíritos que estão em provas e expiações, porque nós somos levados aos nossos extremos emocionais para a nossa mudança de conduta. E estamos vivendo muitas dores, né? Estamos nos nossos extremos. Exatamente. Então, como é que eu faço? Bom, primeiro, saiba que é fato, você vai baixar a sua frequência no que se refere ao sentimento. Agora, identificou que você está com esse sentimento, busca recursos elevados. Então, Joana de Ângeles diz, o problema não é o que você sente, porque o que você sente é só reflexo da idade que você tá, é coerente, tá tudo bem, Deus não te criou perfeito, né? Eu não vou exigir que uma criança de 5 anos não tenha as infantilidades de uma criança de 5 anos. Sentir tá tudo bem. A questão é o que você faz com esse sentimento. Então, é o exemplo que eu acabei de dar. Eu posso ficar alimentando, invejosa, lá vou eu, aí já começo a fazer reza dentro de casa, jogo água com sal grosso. Não, a Miriam vai vir me visitar, eu já vou. O que eu tô dizendo? Eu tô conversando com essa inveja, eu já estou ali. Essa arruda que eu tô batendo lá, na verdade, é uma fantasia, porque eu estou imprimindo na arruda essa guerra fluídica. Eu não quero esse mal olhado. E ao invés de eu ter ternura e piedade, poxa, lá vem Miriam. Miriam está sempre achando que as pessoas têm coisa melhor que ela e que ela é injustiçada. Então, quando ela vê meu lar, ouvir minhas histórias, ela vai ter sentimento. Então, ao invés de eu sair alimentando, eu vou rezar, né? Eu vou pedir para Deus me proteger, para Deus me ajudar a ter paciência, porque pode ser que ela dê uns pitacozinhos, uns negocinhos ali, né? E aí, é a maneira que eu tenho de me proteger, é buscar ajuda. Aí vem essa fala, é sempre o outro que tem mal olhado, eu não tenho a inveja, né? Eu tive um diálogo, tem pouco tempo até, com 2 amigas, em que eu estava contando para ela, olha, aquela ocasião que a gente viveu aquilo tudo, eu tinha uma raiva, eu falando, né? Eu tinha uma raiva daquelas pessoas, porque eu achava tão opressor, tão injusto, o que elas conquistavam de uma maneira tão bruta. E a gente que estava ali lutando com tanta justiça, sofrendo mais. E aí eu falei, eu estava falando justamente desabafando, né? Dizendo como a gente tem que vigiar. Porque a depender do desafio que a gente está vivendo, a gente não percebe, mas a gente imprime raiva na vida das pessoas. E o que me chamou a atenção na época e me ajudou a sair dessa repetição de pensamento foi a lógica do que a gente aprende. O que Deus permitiu? Se Ele permitiu, é justo. E o que eu estou sentindo é inveja. E aí, no diálogo com elas disseram assim, não, eu nunca senti inveja de ninguém.
Aos olhos, né, da sociedade, poderia parecer que elas estão mais amadurecidas moralmente que eu. Que interessante, né? 40 anos de vida, 50 anos de vida, nunca tiveram inveja, né? Espíritos que vêm para o mundo de provas e expiações. Mas, ao invés de eu me sentir mal, mais atrasada, eu percebi, que bacana. Eu consegui atingir um nível de maturidade que eu aceito a minha fragilidade. O fato de eu ter sentido inveja em determinada circunstância não me diminui, não me torna má. É um sentimento coerente com a minha idade moral e com o contexto em que eu estava de desequilíbrio naquele momento. Na verdade, essa inveja somente me mostra a idade moral que eu tô e que eu preciso correr atrás de ajuda, de socorro, de esclarecimento, para que ao viver outra experiência semelhante lá na frente, eu não venha a repetir os mesmos equívocos. E reconheça, né? Porque precisa ter muita coragem para reconhecer esses sentimentos tão considerados negativos, mas que, na verdade, são fruto da nossa imaturidade ainda, né? Pelo que você acabou de falar, nossa idade evolutiva. E reconhecê-los liberta, né? Porque você pode admitir que não é perfeita. Isso. Isso é maravilhoso. Acho que é libertador quando a gente sai dessa armadura da perfeição, né? Sim. E permite que a gente evolua. Porque aí você pode reconhecer um segundo, um terceiro, um quarto momento de inveja. E pedir ajuda. E pode atuar, sabe? Porque eu acho que essa é a questão. A gente perceber que sozinho não está conseguindo vencer determinadas imaturidades morais, a gente pede ajuda, a gente pede um conselho de pessoas mais maduras e sensatas, que já venceram situações como essa. A gente busca, na literatura, a gente reza e confessa, né, ao nosso mentor. E, nossa, meu irmão, eu estou sentindo isso. Eu estou. Me ajuda como irmão mais velho, como você já passou por isso, eu estou sentindo, eu não quero, como eu lido com isso? E eles vão nos inspirando, porque, de novo, quando eu busco ajuda, eu sintonizo com o alto. Eu não estou aceitando emitir o mal olhado para o outro. A partir do momento que eu tomei consciência e aceitei, eu interrompi essa relação fluídica que eu estava emitindo e me prejudicando. Porque aí entra uma outra parte muito importante do mal olhado que a gente precisa entender. Quem emite... É isso que eu ia perguntar. Quem emite, né? O que acontece com a pessoa que emana mal olhado, né? Quem emite é quem mais sofre. Porque é o seguinte, eu dou o que eu tenho. Então, para eu te dar uma cólera, eu preciso primeiro ter essa cólera em mim. Quando eu te desejo mal, eu já senti o mal. Eu já manipulei fluidos do mal. Eu já me integrei aos fluidos do mal. E vamos lembrar que quando a gente fala mal aqui, a gente não está falando da força do mal. A gente está falando de qualquer sentimento ou intenção que fere a lei de amor. Então, quando eu penso emitindo mal para você, eu já fiz uma destruição aqui dentro tamanha. E a coisa vai agravando, porque eu fico alimentando uma atmosfera fluídica negativa. Por isso essa história do cuidado com o que você deseja. Porque volta para você. Não é que volta, né? É porque você produz, então isso fica em você. E à medida que você vai enviando, você fica... Porque a frequência é isso. Ela vai e volta, ela fica assim, se movimentando. Então você fica retroalimentando essas energias de baixa frequência. Então, essas falas de, cuidado, hein, que eu sou macumbeiro. Essa ameaça tá dizendo o quê? Deixa eu entender quando você diz cuidado, eu sou macumbeiro. Qual é a ameaça? Porque se você tá querendo usar a macumba para me fazer bem, não tem ameaça, concorda? Você vai dizer, cola em mim que eu sou macumbeira e as coisas vão melhorar para você. Mas eu tô dizendo, cuidado, que eu sou macumbeira. Eu estou ameaçando te fazer mal. Tá instigando um medo que já tá disseminado. O que eu tô fazendo com as minhas energias? É o mal que tem aí dentro. O mal que tem aqui. Então, quando eu escuto alguém brinca, fala assim, cuidado que eu sou macumbeira. Eu falo,
cuidado você. Porque a responsabilidade com que você faz da sua crença é totalmente sua. Então, é a mesma coisa que eu quero prejudicar alguém e vou no macumbeiro, vou naquela pessoa que vai fazer o trabalho para mim. Né? Isso é muito grave, uma amarração. Esses termos todos que usam, né? Porque eu acho que nesse ponto, a gente já está passando por outro nível de comprometimento, né? Sim. Já estou atuando. Quando eu desejo, quando o desequilíbrio está em mim, né? E que eu jogo aquela energia de baixa frequência, o efeito não acontece só em quem eu estou pensando, acontece primeiro em mim. Quando eu vou buscar outros meios, porque nós somos espíritas, e nos nossos grupos espíritas também recebemos irmãos que falam, né? Não me pagaram, me prometeram, não me pagaram, eu fiz o trabalho. Então, eu achei, esse comportamento existe quando eu me comprometo não apenas com o meu desejo, mas envolvo outros irmãos para realizar esse desejo, sabe? Sim, você se refere a essas frentes espiritualistas em que a pessoa busca porque ela falou nos médiuns, e nos espíritos uma barganha. Olha, eu quero prejudicar a Miriam. Nós estamos Miriam, vamos tomar um banho de sal grosso depois desse negócio. Toda hora eu tô colocando uma responsabilidade em você. Por favor, hein, Bárbara? Eu não sei não. Ainda bem que nós estamos na casa espírita. Mas é legal. Depois vamos falar dessa história do banho de sal grosso, inclusive. Mas... a partir de aí eu falo, né? Bom, eu vou então num médium, e aí vem lá o espírito, dialoga comigo, eu falo, olha, a Miriam tá puxando meu tapete lá na empresa, tá querendo roubar meu lugar, tá não sei o quê, então tira ela do campo. Ou é amor também, né? Ou amor, né? Ele tá querendo sair da relação, tá interessado por outros, faz ficar comigo, ou o outro que tá com a outra faz largar a outra para ficar comigo, e assim vai. Eu tô fazendo um pacto com alguém que está desencarnado. Mas a gente também faz isso com o encarnado. Sim. Amiga, perturba lá. A gente influencia. Então, o que a gente está fazendo? Eu estou influenciando um espírito a me ajudar no meu desejo do mal. E aquele espírito que tem as práticas da barganha vai adorar, vai falar, ok, me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo, acende vela, faz não sei o quê. E aí eu faço isso para você. Então, olha o que eu estou movimentando. Eu estou me colocando numa teia, Magna, porque agora não é mais um. Somos 2, somos 3, né? E eu vou passar a ser cobrada aqui. Como com os amigos também, porque tem aquele amigo que fala, eu te ajudei a separar o fulano. E agora que eu estou precisando, você não está me ajudando. Então... Isso é obsessão, não é, Bárbara? Porque o que é a obsessão? É a repetição de um ato mal, né, sobre o outro. Então, eu quero imprimir o mal no outro e aí eu começo a buscar ações repetidas para fazer isso. Eu tenho um pensamento ruim e busco a minha cura, a minha recuperação, pronto, foi pontual. Agora, eu estou repetindo, eu estou buscando, eu estou... É obsessão, né? E aí... Mas e aí? A galinha preta, não sei o que, vai pegar? Vai pegar, mas não é por causa da galinha, não é por causa da matéria, a simpatia que foi feita, o voodoo, né, que tem, vou pegar aqui bonequinho de Miriam e botar aqui os Chega desse exemplo de Miriam, gente, agora é voodoo, já tô ficando preocupada. O voodoo já chegou em você. O que eu tô fazendo? Eu, como materialista, que muitos de nós ainda somos, a gente põe muita importância na matéria, eu tô materializando meu desejo, né, então eu fantasio, esse bonequinho vai representar quem eu quero prejudicar e agora eu vou colocar a minha raiva que está materializada no alfinete. Mas é energia. Eu não preciso usar, basta o pensamento para fazer acontecer. É que tem gente que, pela dependência da matéria, sente a necessidade de materializar e acaba caindo, às vezes, nessas relações de barganha, que são muito perigosas, né? E fala do sal grosso, você disse que ia comentar. Sim, então. O banho de sal grosso. A gente tem que considerar que tudo que é da natureza possui suas energias naturais, né? Porque quem faz a natureza é Deus. Então, na natureza estão os fluidos mais elevados e naturais da existência.
porque a natureza é conduzida pela espiritualidade maior. Por isso, tomar um banho num mar, numa cachoeira, tem seu potencial fluídico, claro que tem, porque a gente está interagindo com uma natureza, vamos dizer assim, não influenciada pelo homem, né? É a natureza maior. Mas, de novo, não adianta eu me conectar com a natureza que favorece energias. Eu coloco plantas no meu lar, eu utilizo do mineral, né? De alguns elementos minerais para favorecer fluidos energéticos. Ok, claro, tudo isso contribui, tudo é energia. A matéria é fluido cósmico universal, gente, é a energia. O médium toca na matéria, ele sabe por onde essa matéria passou, né? Tudo é energia. Mas não adianta você interagir com essas energias e manter o pensamento manipulando a baixa frequência, né? Então, as pessoas querem utilizar do externo para se curar. E para Então, se eu vou tomar um proteger banho também, de sal né? grosso, isso, porque aí o sal grosso vai me proteger. Não, Assim o sal como- grosso não vai te proteger. Assim vai como te um proteger passe, né? As pessoas vêm tomar um passe Exatamente. achando que basta o passe. Já tá. Isso. Mas a cabeça continua uma confusão. Continua, confusão. E aí a gente começa a eleger quem vai dar o passe. Eu fui em sim. tal grupo, não funcionou legal, não vou mudar para outro grupo. Olhando só para o externo, né? Pro externo. Então, assim, o passe faz diferença? Lógico, é manipulação fluídica com técnicas de fluidos elevados, de dissipação E de bons fluidos. pensamentos ali também. Agora, se você não mudar a causa, Mental, o seu campo mental. que é o seu campo mental, tudo isso vai ser só objeto, né? Se eu preciso que o meu mentor, se eu preciso acender uma vela de cera, para o meu mentor ter luz, meu mentor, que é um espírito mais evoluído. Gente, se ele precisa de uma vela material para ter luz, o que há de nós? A gente está perdido, porque a gente não é evoluído como ele, então a gente depende. Não tem. Nós não precisamos da vela. Agora, eu vou utilizar velas no meu lar, com cores, com cheiros, porque eu quero botar um visual para colaborar com, né, a minha mente. Porque harmoniza ouvir uma música calma, harmoniza ver beleza, ver harmonia. A natureza harmoniza. A natureza harmoniza. Essa brincadeira que tem de abraçar a árvore, porque existem terapêuticas reais de você abraçar animais, né? Tudo isso, sim, conversa positivo, com as nossas porque energias. Porque está também construindo um bom sentimento dentro de você. Está te alimentando, né? Desde que você Positivamente. esteja imprimindo nisso Isso, tudo as suas boas né? intenções. Agora, eu vou acender a vela como barganha, eu vou dar para o meu santo fazer minha vontade. Fazer uma promessa. Né? Eu vou fazer uma promessa. Gente, eu fico desesperada quando um espírita diz que está fazendo uma promessa. Eu falo, mas eu acho que você não entendeu. Né? Vamos fazer o estudo? Porque, assim, a lei de amor não tem barganha. Você vai sofrer à toa, não é esse o caminho, O né? que você está trazendo é tão importante, porque eu falei da promessa, porque eu me lembro, quantas vezes a gente vê, né, as pessoas fazendo promessas, coisas assim, meu Deus, de tanta dor, como se a dor, ao executar aquela promessa, ela fosse pagamento de um favor que recebeu, né? Sim. E o que a gente está trazendo aqui é, vamos romper, se eu estiver errada, você me corrige, vamos romper com essa nosso hábito ancestral de só ser real aquilo que é concreto. Isso. Então, aquilo que eu estou na matéria, eu só acredito naquilo que os meus sentidos percebem. Então, tudo que for na água, no sal grosso, não sei o quê, eu não tenho que mudar nada. Tudo de fora está fazendo por mim, eu estou sentindo, eu estou percebendo. Porque nós estamos falando de um teor interno, que não é tangível pelos nossos sentidos, que existe, que a gente comprova e que a gente deve, sim, manter e ampliar nosso conhecimento para que a gente desprenda
dessa crença de que só é verdade aquilo que meus sentidos percebem em Sim. termos de matéria, né? Sim, É isso que você está perfeito. trazendo, É né? isso, a gente Não precisa adianta tudo raciocinar. isso se eu estou igualzinha. Meu Isso. campo mental É. não muda, Não né? muda. Eu acho que o grande aprendizado é assim, nós somos filhos de Deus, né? Então, nós somos construtores, a gente constrói movimentos fluídicos o tempo todo através dos nossos pensamentos. Então, o que me protege? O pensamento. O que me vulnerabiliza? O pensamento. Então, o que eu preciso? De educativas. Eu preciso educar o meu pensamento. Eu preciso direcionar o meu pensamento. Como? Quando eu sinto raiva, eu tenho que pensar, não estou com raiva? Não. Eu preciso pensar, estou com raiva, preciso de ajuda, preciso buscar caminhos, né? Eu falo muito do processo obsessivo, porque a partir do momento que você começa a movimentar esses pensamentos negativos, ora, você está movimentando pensamentos negativos através de uma crença. Então, eu estou com raiva de. E aí, os espíritos que estão nessa frequência, querendo me prejudicar, que são os obsessores, aproveitam desse momento de pensamento de raiva e eles vêm e falam, realmente, Bárbara, é absurdo o que está acontecendo. É inaceitável. Você é boa, você é isso, você é aquilo. Estimula, E fica eu e eles dialogando no meu pensamento sobre algo que eu concordo. Então, o que eu falo muito assim, para os alunos? Gente, a doutrina nos ensina que a obsessão começa a partir de nós mesmos. Eu abri a porta e chamei eles para conversar. E não consegui convidá-los a se retirar mais, porque eu gostei do papo, né? Porque não tem problema, você abre a porta, eles vêm, aí eu começo, gente, tá ficando pesado, vamos interromper aqui. Aí eu pego o evangelho, busco uma amiga, Miriam, vamos conversar, porque você consegue, você é tão calma, você consegue me ajudar, me acalmar, eu não tô legal. Recebi uns amigos aqui nos meus pensamentos que não tá bacana, eu tô querendo convidá-los a se retirar. Mas, por vezes, a gente esquece disso. Então, quando a gente percebe que está num processo obsessivo, a obsessão já está muito avançada. Porque a gente só identifica estar num processo obsessivo quando a gente começa a ter conduta que a gente não se identifica. Quando a coisa sai do nosso controle. Quer dizer, para chegar nesse ponto de que já há um domínio, quando a coisa sai do controle, já há um relativo domínio deles sobre nós, nessa influência. Para a gente ter chegado lá, significa que a gente está junto já tem um tempinho, né? Então a gente tem que vigiar. Não é utopia. A gente vai sentir raiva, a gente vai achar que às vezes é injusto, sim, né? E o que a gente precisa é, bom, poxa, eu tô achando que eu tô chateado, né? Quer dizer, eu tô com um sentimento de inveja aqui, mas eu sei que eu não tô bem. Se eu tô com esse sentimento, é porque eu não tô bem. Então, pai, me proteja essa irmã e me ajuda a seguir em frente, a entender que eu tenho os meus desafios. Então, nesse grande shopping que o mundo nos oferece tantos recursos diferentes, tantos estilos de vida diferentes, eu preciso entender que quando Deus, o Pai, me enviou para esse shopping, ele falou, minha filha, você vai interagir com a vitrine A, D e N. Esse é o seu propósito de vida. Aí eu chego aqui e vejo tantas outras formas, eu falo, que maravilha, pai, deixa esse aqui. Ele diz, não. E aí eu me revolto. Então a gente tem que voltar ao pensamento, como você disse, ao invés do outro, do jardim do outro. Eu não tenho a menor ideia do porquê que o jardim do outro está verde. E o que isso significa na vida dele e onde isso é justo e bom. Eu só sei que Deus é justo e bom e aquilo é justo e bom, se aconteceu. Agora, o que eu tenho ideia é do meu sentimento. E o que eu vou fazer com esse sentimento? Porque eu vim para viver o meu. E aprender com isso e seguir em frente. Acho que esse é um ponto importante. Nós é que conduzimos o que vai acontecer. Seja a influência sobre o outro, negativa ou positiva, seja a influência sobre mim, me vulnerabilizando para um processo obsessivo ou me curando das minhas dores. Esse é um ponto. O outro ponto que eu chamo a atenção é esse auto-amor de naturalizar os sentimentos que baixam a nossa frequência, mas se indignar no sentido de não aceitar, né? Quer dizer, eu tenho, mas eu preciso buscar uma resolução. Eu não vou, gente, eu sou assim, sou imperfeito, e eu sinto inveja mesmo, né? Não, então, se não tá legal, eu tenho que buscar a cura. E essa relação energética que nós temos uns com os outros, que inclusive aquele que está colocando um mal olhado em você, tome cuidado.
Porque, às vezes, a gente interage com esse mal-olhado justamente falando, porque o outro é invejoso. Eu vim aqui buscar um tratamento de desobsessão porque o outro é invejoso, né? Sim, é um irmão em crescimento. Que tal você também perdoar? Você compreender que ele não sabe fazer diferente? Vamos mexer aqui? E aí, para terminar essa minha fala, eu quero trazer que esses dias eu estava conversando com uma colega que está passando por um processo muito difícil, depressivo há muitos anos. E aí eu falei, né, que tal você procurar um atendimento fraterno e começar a fazer um tratamento de desobsessão? E aí ela diz assim, olha, eu já tirei para tudo quanto é lado, né? Eu já fui ali, já fui aqui, busquei todas as religiões, todas as práticas, não tem jeito. Aí vem o imediatismo que você trouxe. Eu desejo cura. Mas o que me levou a esse lugar de muita dor foi um período. E pode vir de lá de trás, né? De outras encarnações. Isso. Então, você não pode buscar um recurso e se cobrar essa mudança. Eu tomei o primeiro passo de desobsessão, eu já tenho que mudar meus pensamentos e minha conduta. Calma, talvez vai ser muito difícil, porque você está sob domínio de experiência. Então, por mais que esteja muito difícil, continua indo. Continua indo. Não há tratamento de desobsessão que vai até o final que não traga uma transformação naquela pessoa. Desde que ela colabore no esforço de continuar, de aprender com aquilo e tentar mudar. Mas essa mudança também não é repentina, né? Ela é uma trajetória. Do jeito que você teve que repetir muitos pensamentos negativos para estar nesse lugar, agora você vai ter que reeducar seu pensamento, vai ter que dissipar muitas energias negativas que estão por aí pelo seu jardim. Daqui a pouco começa a nascer um feijãozinho, uma folhinha, uma florzinha. É com o tempo. Então, persista. A gente cai, a gente vê o outro cair. Diante do tombo do outro, vamos rezar, vamos pedir por ele, vamos pedir por nós, ao invés de ficar criticando, porque o outro é assim. Quando a gente vê o nosso tombo, vamos pedir socorro, vamos pedir ajuda. Se a gente conseguir buscar esse equilíbrio, a gente vai respeitar a natureza da vida. E é um monte de espíritos imperfeitos tentando acertar e errando. Uma confusão. Fazendo uns aos outros, querendo viver o bem, né? Se fechando, né? Não é? É isso, e tá tudo misturado. Todo mundo junto e misturado, né? Então, para a gente concluir esse programa, que é super informativo, eu acho que não tem ninguém que vai sair daqui, né? Vocês que nos assistiram, sem ter um entendimento mais aprofundado de como funciona essa coisinha que tem aqui dentro chamada inveja. Então, Bárbara, não precisa ter medo de inveja, né? Fala isso para os nossos amigos que nos assistiram. Exatamente. Quando você sente um medo da inveja, um alerta, substitua por ação. O que você vai fazer com isso? Reza, busca recursos que te elevem, faz o bem. A atitude do bem vai manipular energias positivas e é isso que te protege, é o amor. Não tem outro caminho, né? Agora, é o amor, não aquele amor de barganha. Pai, tô dando aqui, tô fazendo aqui, me protege das invejas. Não, né? Se exercita em sentir a ternura, em sentir a benevolência, a fragilidade do outro é sobre o outro, não é sobre você. Proteja-se educando seus pensamentos, sua conduta em busca de esclarecimento. É assim que o esclarecimento vai libertando essas amarras que ainda nos prendem a essas ameaças através do mito. Muito bom, meninas. Bárbara, obrigada. Fala aí seu programa Explorando o Espiritismo. Quando é que ele vai ao ar? Toda quarta-feira, às 18h45, a gente divulga um episódio. E nós vamos ao ar às quintas, também 18h45. Todos nós aqui estamos no canal TV Comunhão. Existem 2 canais da Comunhão Espírita de Brasília. Comunhão Espírita de Brasília e TV Comunhão. Os programas semanais, Papo Espírita, Explorando o Espiritismo e tantos outros estão no canal TV Comunhão. Se inscreva nos 2, nos acompanhem. E até semana que vem. Muito obrigada.